Agora a gente vai falar sobre a violência contra a mulher e vamos falar inclusive sobre um caso envolvendo um parlamentar, um deputado, um político acusado de agredir a ex-mulher. Tem novidades desse caso que envolve a influenciadora Cíntia Chagas e tem a ver, inclusive, com o ex-marido dela, o deputado estadual Lucas Bove. Bom, o Ministério Público de São Paulo denunciou o deputado estadual por perseguição, violência psicológica e física e ameaça contra a ex-mulher Cíntia Chagas. A promotoria pediu à Justiça que o parlamentar seja preso preventivamente por reiterados descumprimentos de medidas protetivas concedidas à influenciadora digital. Ela prestou queixa contra ele, relatou abusos físicos e psicológicos ao longo de um relacionamento de mais de 2 anos. O Ministério Público avalia que o deputado teria ignorado determinações judiciais de forma repetida e demonstrado claro desprezo às restrições protetivas. Além disso, para o Ministério Público, o deputado expôs a vítima a desgaste emocional com postagens e sugestões de que ela mentia. Aliás, ele segue fazendo isso. Se você abrir as redes sociais dele, ele segue fazendo isso, inclusive. A influenciadora afirmou que recebe a manifestação do Ministério Público com serenidade e inabalável confiança na Justiça. Também pelas redes sociais, Lucas Bove disse que o Ministério Público pediu sua prisão apenas por ele responder uma pergunta sobre fatos que já eram públicos. Nas redes sociais da Cíntia, até abrir os stories dela, ela fala a respeito disso. Vamos abrir aqui para que a gente possa assistir juntos. Ela diz aqui, ó, para quem duvidou, lesão corporal. Hoje durmo aliviada, sigo acreditando na Justiça. Bom, a gente até convidou a Cíntia a participar conosco, mas ainda não conseguimos resposta, também com a defesa dela. Mas a gente convidou também a participar conosco aqui a Manuela Dávila, que inclusive recentemente participou de um debate com a Cíntia, que foi muito proveitoso para se falar sobre violência contra a mulher, sobre direita e esquerda, sobre o papel das feministas, qual a importância do papel do feminismo no combate à violência contra a mulher no nosso país, as conquistas, né, que já obtivemos por conta do movimento feminista. E a Manuela está aqui conosco. Olá, Manu, seja bem-vinda ao nosso programa, saudades de você. Obrigada, boa tarde, Fabiola, boa tarde, Josias. Também eu estou no interior da Bahia, na cidade de Cachoeira, então eu já comunico que a gente pode ter algum problema na internet. Fico contente de conversar com vocês, lamentavelmente, sobre um tema muito duro, muito doído, que é a violência contra mulheres e os dividendos, né, financeiros e eleitorais que o ódio às mulheres tem garantido para alguns homens no nosso país. Eu até queria que a gente contasse essa novidade do caso da Cíntia, né, Manuela? Você que participou no debate com ela ali muito emocionada, contando tudo que ela sofreu, recebendo o seu apoio, inclusive. E eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre esse desfecho. O Ministério Público, então, agora denunciou ele mais uma vez e está pedindo a prisão dele. E ele segue atuando dessa maneira. E eu queria falar sobre essa atuação dele, Fabiola, porque a gente precisa perder a ingenuidade sobre as razões que fazem com que alguns homens não cumpram as medidas impostas pelo Ministério Público e sejam, inclusive, ameaçados de prisão por isso e, num certo sentido, ignorem. A violência contra mulheres no Brasil, ela tem trazido 2 tipos de dividendos para alguns sujeitos públicos. De um lado, nós temos uma legião de influenciadores que ganham muito dinheiro com conteúdos que performam ódio contra mulheres. Então, a gente vê esse sistema do que nós chamamos sistema de misoginia, grupos masculinistas, grupos de incels. A palavra incels se tornou um pouco mais popular com aquela série Adolescência, mas para nós, mulheres organizadas, mulheres feministas, já é uma palavra, um termo que nós convivemos há muito tempo. Eles ganham dinheiro com ódio. De outro lado, nós temos os homens que não ganham, até ganham dinheiro também, né? Mas que não ganham apenas dinheiro, ganham votos. Porque há um conjunto de homens que organizam homens que odeiam mulheres. Então, quando o deputado Lucas continua falando mal do movimento de mulheres, descumpre medidas, né, se diz ameaçado agora de prisão porque fala de fatos óbvios, ele não está sendo ingênuo.
Ele está tentando ser o interlocutor dos red pills, dos incels, dos grupos de ódio às mulheres no parlamento. É por isso que é tão importante que a Assembleia Legislativa de São Paulo haja de forma exemplar. Eu não sei, eu sei que vocês acompanham, Fabíola e Josias, mas me permitam compartilhar isso com quem nos acompanha no canal UOL, porque eu julgo importante esclarecer, tornar público isso. Algumas parlamentares, dentre as quais a bancada feminista, pediram a cassação do deputado Lucas. O Conselho de Ética sequer apreciou o pedido. E depois, como punição, ele pediu a cassação desses mandatos. Hoje, mais uma vez, esses mandatos pedem a cassação dele. Qual a relevância disso, Josias? Nós mostrarmos para a população que agressores de mulher não podem ser premiados com mandatos parlamentares, que a política não é um espaço de proteção, não é um espaço de defesa, não pode ser um espaço de cumplicidade num dos países que mais mata mulheres no mundo e que tem diversos estados que apontam um crescimento permanente, né, constante de feminicídios. Manuela, nós estamos falando de um caso, um deputado estadual, o Lucas Bove, a ex-mulher, a Cíntia Chagas, e o caso evoluiu, né? Tá de medida cautelar para um pedido de prisão. Agora, em certas circunstâncias, não parece haver muito espaço para perda de tempo, né? Em caso de violência contra a mulher, a inação ou a tergiversação pode representar a evolução de um caso de ameaça para homicídio, né? Qual é a importância desse pedido de prisão e qual é a relevância de que ele seja efetivamente cumprido? No caso do deputado Lucas, Josias, ele tem dois papéis. O primeiro, o relacionado ao assunto que se tenta transformar em privado, mas que é um assunto de interesse nacional, que é o enfrentamento à violência que a Cíntia sofre. Ou seja, a violência contra a mulher no ambiente privado, ela tem muitas dimensões. Existe a dimensão das ameaças que ele fazia contra ela com a sua arma, né? Isso que o que a gente tomou conhecimento ontem, que ele brincava manuseando a arma, apontando para ela. Então, a proteção física dela, existe a violência psicológica, que é uma dimensão que a gente fala pouco. Mas é horrível ser uma mulher que vive com medo. E eu posso falar sobre isso porque sou permanentemente colocada em situação de violência. Eu não falo em nome da Cíntia, eu falo em nome de muitas de nós que sabemos o peso, né, dessa companhia, do temor pela própria vida, do temor pela vida das nossas crianças, daquelas mulheres que estão mais próximas da gente. Então, tem uma dimensão que é a dimensão da garantia da integridade. Integridade física, integridade psíquica da Cíntia. Veja que o deputado Lucas muitas vezes menospreza do físico, né, emocional que ele causou nela. Ele fala assim, por ela estar falando sobre isso, ela não está machucada, isso não foi o suficientemente forte. Não é verdade, né? Nós, mulheres, quando tomamos a decisão de falar sobre isso, estamos, inclusive, encorajando outras mulheres a também falar. Mas no caso do deputado Lucas e da Cíntia, para além dessa dimensão que diz respeito à proteção dela, tem essa segunda dimensão simbólica, pública, de nós não autorizarmos como um comportamento aceitável ameaça contra a mulher. Um país os poderes constituídos desse país precisam tomar decisões sobre aquilo que é aceitável, eticamente ou não. É por isso que existe Conselho de Ética, é por isso que existe Código de Ética no nosso parlamento, né? O que a Assembleia de São Paulo tem diante de si, Josias? A decisão sobre quais condutas contra a vida das mulheres são aceitáveis naquele ambiente ou não. Então, tem essa dimensão sobre a Cíntia e a proteção dela, mas, em último caso, em última instância, tem também um sentido público muito, muito forte, porque a gente sabe, né, Josias, as decisões, elas inspiram outras decisões, né? São Paulo é um estado muito relevante. A gente teve na Assembleia Legislativa de São Paulo, há pouco mais de 2 meses, num domingo, uma ameaça a todas as mulheres parlamentares, as 14, não só as de esquerda, as de direita, as mais velhas, as mais jovens, todas receberam e-mails com ameaça de morte no mesmo dia. Ou seja, é preciso conectar essa realidade, né, do feminicídio, da ameaça com a violência contra a mulher no espaço público. O deputado Lucas tem se mostrado craque do jogo nesse sentido, né? Agride, ameaça a Cíntia e dentro da Assembleia ameaça as deputadas da bancada feminista que tentam caçá-lo e as demais parlamentares que tentam fazer com que ele não possa mais representar o povo de São Paulo. Na postagem que ele fez recentemente aqui, ele diz que a militância feminista que alcançou o poder público deixa claro que se você for mulher,
não precisa cumprir regras impostas pela justiça. E aí ele traz um questionamento que é muito importante a gente falar aqui, eu queria te ouvir sobre isso, que é o valor da palavra da mulher, né? Aí ele fala, essas são as frases do deputado Lucas. Sua palavra vale mais do que suas ações, do que seu histórico e até do que o documento oficial assinado por um profissional devidamente qualificado e isento. Ele questiona as palavras da Cíntia Chagas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, o que leva uma mulher a fazer uma falsa acusação como essa, né? E ela já demonstrou provas, inclusive, da violência que ela sofreu. Sabe, Fabíola, eu tenho pensado muito sobre esse episódio, porque eu considero a coragem da Cíntia de tornar esse fato público o fato mais relevante para a gente debater feminicídios e violência contra a mulher no Brasil no ano de 2025. E por que eu digo isso? Porque a Cíntia teve que abrir mão de muito do que ela acreditava para conseguir tornar isso público. Sempre é difícil abrir mão daquilo que a gente acredita. É difícil, às vezes, dar o braço a torcer na nossa relação afetiva, né? Com o nosso marido, com os nossos filhos, com as nossas crianças. Imagina fazer isso em público, diante de milhares de pessoas. A Cíntia, quando torna isso público, ela sabia e viu na prática, né? A dimensão do não acolhimento daqueles que eram os seus. Então, no caso dela, embora todas as mulheres sempre tenham uma palavra colocada em xeque, a nossa palavra nunca vale, até porque nós somos sempre qualificadas, caracterizadas como histéricas, mentirosas, loucas, vazias, né? Nunca, nada do que nós fazemos é suficientemente bom para que a nossa palavra valha contra a palavra de um homem agressor. Mas no caso dela, é ainda mais evidente, porque ela abriu mão de muito, né? E isso, para mim, é a prova mais de fala, é verdade. Eu discutia sobre isso com ela, falava sobre isso com meu marido e vou tentar apresentar o raciocínio que fiz com ela e com ele. É óbvio que a nossa honra não está no relacionamento afetivo, né? Mas uma mulher que reivindicava isso como ela, é uma mulher que se reivindica conservadora e que diz que parte expressiva da felicidade da mulher está no casamento, dizer que esse casamento ruiu é abrir mão, num certo sentido, de tudo aquilo que edificou a sua própria identidade. Ela fez isso em público. Então, o deputado Lucas é um covarde, né? Como são covardes os homens que agridem mulheres com palavras e com gestos. E é por isso que ele tenta, com essas ações no ambiente virtual, não recuar, porque ele sabe que, órfão de Ricardo Salles que está, precisa redescobrir uma plateia para falar, para ganhar votos na próxima eleição. Não subestimem isso. O deputado Lucas está atrás de votos quando ele infringe a medida protetiva. Ele quer se dizer vítima de uma mulher louca. Ele está construindo uma estratégia que é também eleitoral. A gente já viu isso no país. O nosso país é um país que naturaliza a violência, que acha graça de ameaça de estupro, né? Então, é preciso enfrentar isso e compreender essa dimensão eleitoral do ódio às mulheres no Brasil de 2025. Pois não, Josias? Essa constatação que você faz, e a gente já ouviu de outras pessoas aqui raciocínios semelhantes, né? E há, de fato, um processo de abastardamento do ambiente público na política. Você encontra discursos muito desconcertantes, até no Congresso Nacional, né? E o ódio, o machismo, a misoginia, a homofobia, a transfobia, isso dá voto no Brasil, né? Onde errou a sociedade brasileira e o que pode ser feito para reverter esse processo? Porque a gente verifica que isso resulta em assassinatos e tudo. Agora, na esfera pública, cresce esse tipo de discurso e, como você constata, e muita gente está constatando isso, o que é desconcertante, né? Isso dá voto. Por que dá voto? Onde a gente errou? Ai, Josias, que pergunta complexa de te responder, porque eu acho que são muitas razões, eu dedico uma parte da minha vida a compreendê-las. Então, primeiro, creio eu, nós erramos quando não punimos. Vê bem, Josias,
Eu pedi a cassação do deputado Jair Messias Bolsonaro no ano de 2013, em Brasília, pelo crime de racismo que ele cometeu naquela ocasião contra Preta Gil. O que eu ouvi dos meus pares? De que era inapropriado, de que aquilo tornaria Bolsonaro uma figura relevante, de que nós não deveríamos fazer esse debate. Então, acho que eu estou respondendo do ponto de vista meramente institucional, para que a gente não resgate todas as razões históricas, né, do mito de um país formado pela cordialidade, quando somos um país forjado pela violência, sobretudo contra os corpos negros, das mulheres negras, né, e das mulheres indígenas. Essa faz parte, é parte determinante da nossa formação, sublimada, subestimada, com um outro mito fundacional, que é o da cordialidade. Mas do ponto de vista institucional, eu creio que nós erramos quando não enfrentamos. Nós nunca cassamos um mandato por violência política de gênero, Josias. Né? Então, isso diz muito sobre o que nós aceitamos, o que nós queremos dentro e o que nós queremos fora. É por isso que sempre que me perguntam o que eu quero para enfrentar a violência contra mulheres no ambiente público, né, que é uma parte da violência que a Cíntia sofre como influenciadora, é que os homens também tomem à frente e compreendam isso como algo relevante. Nós temos também no Brasil uma característica que tem relação com traços mais gerais da brasilidade, que é um certo menosprezo pelo que representa o discurso e as narrativas de ódio, sabe? O revestimento disso em comédia, o revestimento disso de humor. Tanto, Josias, que quando surge isso no Brasil mais fortemente, quando a gente estuda desinformação, a gente sabe que, digamos, a forma mais popular de se construir sistemas de desinformação é a partir do humor, da comédia e da ideia de que isso está garantido na liberdade de expressão. Que nós três sabemos é uma ideia que na Constituição brasileira não está prevista, ela está prevista na Constituição americana. Né? Entende? Então aqui tem várias questões, eu acho, para a gente discutir, mas a principal delas eu vou falar de uma forma muito simples, porque eu sei que vocês dois entenderão. Eu fui eleita vereadora muito jovem, eu tinha 22 anos. E eu era fumante. Graças a Deus eu não sou fumante há quase 15 anos. E as pessoas me perguntavam assim: tu não fuma em público porque tu quer mentir que tu não é fumante? E eu dizia: não, eu não fumo em público porque eu tenho 22 anos e eu tenho medo que algum desses jovens que votaram em mim achem que é legal fumar. E fumar é um vício que me faz mal e que eu tenho que enfrentar. O que eu estou querendo trazer aqui? É aquela ideia mais básica, doméstica. Às vezes a gente usa o exemplo doméstico para a economia, onde não se aplica. Mas na vida e no exemplo se aplica. O que as nossas mães nos dizem? Né? Que a gente precisa se comportar de uma maneira adequada. Quando a gente é figura pública, o nosso comportamento inspira outras pessoas. É por isso que nós precisamos tentar tirar da esfera pública comportamentos que nós não pactuamos como razoáveis. Hoje o Brasil pactua como razoável os discursos de ódio a mulheres e pessoas negras. Foi um pacto. É por isso que eu sempre repito, né? Punir nesses casos não é só um gesto sobre aquela pessoa. É sobre aquela pessoa, mas é também a ideia de que pessoas públicas têm que ter determinados padrões de comportamento julgados aceitáveis. Né? Entende, Josias? Educativo, sabe? Não pode ser aceitável um parlamentar brincar com a arma diante da sua companheira e ameaçá-la de morte. Que mensagem é essa para os nossos homens? Né? É um comportamento que autoriza. Pensem assim, eu termino dizendo isso, Fabíola e Josias. Se um deputado flagrado, conhecido, com uma mulher com 8 milhões de seguidores, passa ileso, imagina no anonimato. Imagina na pequena cidade do interior. Imagina nos rincões. Então, olhem a dimensão dessa autorização de comportamento de violência contra as mulheres. Essa é a dimensão que tem o caso Lucas Bove para nós, mulheres que defendemos a vida das mulheres no país. É isso.